Hoje são 20 minutos, talvez eu não utilize todo esse tempo, senador Raupp, mesmo porque daqui a alguns instantes, às 10h30, nós temos uma solenidade no Palácio do Planalto, onde a presidente Dilma deverá anunciar a nova composição de seu ministério. E eu quero iniciar esse meu pronunciamento, senhor presidente, falando exatamente dessa questão, né? Do esforço que a presidente da República tem feito nessas últimas semanas para restabelecer a sua base aliada. E tem muita gente que trata isso de uma forma completamente equivocada e distorcida. Eu sou daquelas que trato isso como uma questão política que tem que ser reconhecida, respeitada e que todas as negociações, todos os acordos, todos os acertos sejam feitas à luz do dia. Ocorre que a presidente, todos sabiam, a presidente, principalmente, o governo federal, vinha enfrentando problemas sérios, sobretudo no relacionamento com o Congresso Nacional. E a reclamação de boa parte dos partidos que compõem as forças de sustentação do governo alegavam que não se sentiam representados nos ministérios por os ministros que lá estavam, senhor presidente, e alegavam, inclusive, uma desproporção de forças na própria composição do Ministério. Bom, há 2 semanas, há mais tempo, obviamente, mas há 2 semanas, principalmente, a presidente colocou isso como uma prioridade para o momento. E dialogou com todos os partidos, dialogou com absolutamente todos os partidos que não só compõem o governo, mas compõem o governo, senador Raupp, exatamente porque foram partidos que a apoiaram no período eleitoral. Veja, a presidente não é candidato, não é presidente da República por causa do seu partido, o Partido dos Trabalhadores, não. A presidente é presidente da República baseada numa ampla aliança política e partidária no país. Seu partido, o partido de Vossa Excelência, o PMDB, indicou a vice-presidência. Nós temos o vice-presidente Michel Temer. O meu partido, o PCdoB, apoiou desde a primeira hora, no primeiro mandato, e assim foi na reeleição, a candidatura da presidente Dilma. Então, é óbvio, alguém que se elege por uma coalizão, depois para governar, até para que possa dividir responsabilidades, até para que possa dividir os desafios que precisam ser enfrentados, cumpridos pelo governo federal, esses partidos todos indicam ministros. E hoje, às 10h, 10h30, deverá haver um anúncio que já está antecipado em quase todos os jornais, em todos os blogs, quem serão os novos ministros. Mas eu espero que essa providência sirva para acalmar o quadro político, senadora Ana Amélia, porque tem gente que diz que o problema maior do país é o problema econômico. Eu acho o problema econômico extremamente grave, mas ele viria independente de quem fosse a presidente da República ou o presidente da República. Ele viria, porque o mundo vive uma crise séria, que, aliás, é uma crise cíclica do sistema, capitalista. Então, ele viria. O que nós precisamos fazer é enfrentar esta crise, ter a capacidade de enfrentar essa crise econômica. Mas, infelizmente, a crise política estabelecida no país não permitia com que nós enfrentássemos. Veja, senhoras e senhores, todos que nos ouvem, até agora nós não concluímos a votação dos vetos presidenciais, até agora. Por quê? Por razões políticas. Então, não é simples, não é fácil dirigir um país, uma nação do tamanho do Brasil. E ainda é menos fácil, ou seja, mais difícil, dirigir esse país no momento em que ele enfrenta uma crise econômica significativa. Uma crise econômica que passa a ser sentida por todos os brasileiros e brasileiras, absolutamente todos. Então, não é fácil. Também não é fácil dirigir um país quando esse está envolvido e dá conhecimento ao conjunto da população de uma série de ações de corrupção
que envolvia alguns setores, sobretudo a Petrobras. Então, as dificuldades são muitas, mas, como diz o próprio e velho ditado popular, as dificuldades são para serem enfrentadas. E o que seria da vida se não fossem as dificuldades que elas nos apresentam? Então, o desafio da presidente Dilma é um desafio fenomenal. E eu espero que, a partir dessa nova composição, porque é basicamente um novo governo, pelo menos do ponto de vista da composição dos ministérios, um governo que experimenta mudanças significativas, a gente tenha condição de enfrentar este problema. Antes de dar continuidade a esse assunto, porque quero entrar na questão econômica, quero fazer um parênteses que nós, da bancada feminina, aqui no Senado Federal, assim como fez a bancada feminina da Câmara dos Deputados, nós nos reunimos, as senadoras nos reunimos, para debater a possível extinção da Secretaria de Política para as Mulheres. A senadora Ana Amélia está aqui e participou do debate. E entendemos que, para nós, essa foi uma conquista muito importante para a luta das mulheres, mas, compreendendo o momento de crise em que nós vivemos, nós encaminhamos um documento, um manifesto à Presidência da República com o seguinte teor. Primeiro, fazendo um apelo para que a Secretaria de Política para as Mulheres não integrasse esse novo ministério, o Ministério da Cidadania, mas que, se diante dessa crise momentânea, econômica, assim entendesse que deveria fazer a Presidência da República, se o fizesse, que considerasse esta uma medida temporária, até que o temporal passe, senhor presidente, e a gente volte a viver um tempo de bonança. E se isso acontecer, que indicasse uma mulher para tratar da direção dos direitos humanos, da política para as mulheres e da política de igualdade social. Eu espero. Segundo os jornais, não há uma definição clara. Ontem aparecia muito forte o nome da deputada Camacho, do estado da Bahia, Moema Camacho, e hoje a informação que temos é que ainda não há uma decisão, porque possivelmente será ela ou a deputada e ex-senadora Benedita da Silva. De qualquer sorte, qualquer uma das duas, senadora Ana Amélia, que venham assumir esse ministério agora muito maior, porque tratará dos direitos humanos, da igualdade racial e das mulheres, mas são todos temas conexos entre si, temas ligados à cidadania. Elas, sem dúvida nenhuma, terão condições, creio, qualquer uma, ou a deputada Benedita ou a deputada Moema, condições de desenvolver um bom trabalho. E, desde já, dizer que elas sabem que contam com o apoio, com a integração da bancada feminina, que contou, aliás, a senadora, a ministra Eleonora Meneguzzi. Então, vamos aguardar às 10h30, quando serão confirmadas os nomes para todos, os novos nomes para todos os ministérios e a nova composição ministerial. Mas, enfim, eu me alegro, senhor presidente, porque é um momento alvissareiro diante de tantas notícias ruins que nós estamos vivendo. Porque, resolvido o problema político, nós precisamos nos envolver no problema econômico. E aí eu não me canso de registrar o papel que tem cumprido o senador Renan Calheiros aqui no Senado Federal. Obviamente, com o apoio, com a sustentação de todos os partidos políticos, de todas as lideranças partidárias e de todas as senhoras e os senhores senadores. O Senado Federal, diferentemente da Câmara, senhor presidente, aliás, nós fomos impedidos essa semana de votar o veto presidencial por conta de uma obstrução desenvolvida por uma única pessoa, o presidente Eduardo Cunha, da Câmara dos Deputados. Mas, enfim, o presidente Renan, diante desse fato, como sempre, preferiu reunir as lideranças e o conjunto de todos os senadores em sua sala, onde dialogamos de forma aberta. Senador Valdir, Vossa Excelência estava lá também, de forma aberta, como fazer para enfrentar esse momento difícil. E tenho a convicção plena de que o Senado tem adotado uma postura muito madura e responsável. Responsável para com o Brasil, principalmente. Porque nós não podemos, repito, nesse momento de dificuldade, criar ainda mais dificuldades. Olhe,
Resolvido o problema político, senhores senadores, senhora senadora, eu creio que o Congresso como um todo, o Brasil, deva se voltar para o debate da superação da crise e da criação desse novo ambiente que deverá se iniciar a partir da crise. Um ambiente mais propício à produção, um ambiente mais propício ao conjunto da população, dos trabalhadores e das trabalhadoras. Aqui no Senado estamos debatendo a Agenda Brasil. São vários os projetos que já foram aprovados na comissão e que brevemente virão a essa casa. Tem um conjunto de medidas enviadas pela presidente Dilma recentemente. E entre essas medidas se encontra a da recriação da CPMF. É um assunto muito delicado. Aliás, a Fiesp, senhor presidente, que deu um pulo desse tamanho quando foi apresentada a medida para reduzir em 30% os recursos do Sistema S, deu um pulo desse tamanho, diz que não vai aceitar isso, também não aceita discutir absolutamente nenhuma outra medida. E ontem colocou um bocado de bonecos infláveis, patos, né, infláveis, que deve ser muito caro cada um daquele boneco. Não sei exatamente quanto custa, mas sei que deve custar muito caro cada um daqueles bonecos para dizer que o povo não aceita mais imposto. É verdade. Mas olha aqui, a gente, senadora Ana Amélia, tem vindo à tribuna, Vossa Excelência, todos, para falar do que está acontecendo no Brasil. O GDF, o governo do Distrito Federal, e aqui tem uma juventude muito bonita que visita o Congresso Nacional, o governo do Distrito Federal, para enfrentar a crise, ele acabou de ampliar, aumentar o valor dos tributos, GDF. O governo do Rio Grande do Sul fez a mesma coisa. Servidores do Estado do Rio Grande do Sul recebendo salários com atraso. E o governador Sartori teve que aumentar os impostos. E assim aconteceu em outros estados. E eu trago, infelizmente, a notícia nesse momento, senadora Ana Amélia, trago a notícia nesse momento que o meu estado, o estado do Amazonas, está anunciando uma medida de aumento na alíquota de CMS no valor de 6%. 6%, o que deverá encarecer todos os produtos em 6%. Então, isso são os motivos, são as razões que mostram que nós precisamos sentar. E, nessa hora, eu não quero saber de que partido pertence o senador Raupp, de que partido é o governador do Amazonas, do Rio Grande do Sul, do Distrito Federal, do Rio de Janeiro ou de São Paulo. O que nós precisamos fazer é sentar efetivamente e debater como sair da crise. E eu vejo, senhor presidente, que as medidas fiscais são medidas que não têm que estar voltadas ou não têm que mirar apenas um lado da nossa sociedade, o lado mais fraco, o lado menos poderoso, que é o lado dos trabalhadores, da maioria da população. Acho que esses nós temos que fazer absolutamente tudo para preservá-los, para não permitir que caia sobre eles o ônus da crise e buscar uma colaboração daqueles que ganham mais, daqueles que vivem melhor. Senador Waldir Raupp, eu vou, tratando desse assunto, utilizar como exemplo um outro assunto, mas que considero muito ilustrativo e gostaria muito de da atenção de todos. O problema vivido nessa semana, porque não teve o Congresso, a sessão do Congresso, é porque o presidente da Casa, segundo ele, apoiado na decisão da maioria dos líderes partidários, não da líder do meu partido, PCdoB, que não concordou com aquela atitude, de obstruir a sessão do Congresso como forma de forçar o presidente do Congresso a colocar na pauta a análise do veto presidencial ao projeto de lei que permitia o financiamento empresarial de campanha. Ora, a presidente Dilma fez 2 vetos num projeto aprovado pelo Congresso Nacional da tal mini-reforma política. Um, por questões econômicas, financeiras, que é a impressão a pedido do TSE. E o outro, que foi o financiamento empresarial por conta de uma decisão recente do Supremo que considerou a lei infraconstitucional inconstitucional, aquela que previa a possibilidade do financiamento empresarial de campanha. Então, a pressão foi para isso, para tentar com que o presidente Renan Calheiros colocasse na pauta o veto. E apoiado, não na opinião da maioria, mas na opinião
unânime de todas as senhoras líderes e senhores líderes, o senador Renan Calheiros, então, não convocou a sessão, visto que, na última quarta-feira, ela foi inviabilizada pelo presidente da Câmara. Então, não convocou. Semana que vem teremos sessão, na terça-feira, salvo engano, às 11 horas da manhã. Mas, senadora Ana Amélia, esse assunto fez com que nós debatêssemos muito a matéria. E eu vi a angústia que não consigo compreender de muitos parlamentares sobre como vão fazer campanha sem o dinheiro de empresas. Eu vi a angústia. E dizendo o seguinte, aí eu disse, olha, se a Câmara tivesse aprovado o que o Senado aprovou, o Senado, conhecendo a opinião do Poder Judiciário já, que tinha votos já suficientes para decretar a inconstitucionalidade, o Senado o que fez? Aprovou a proibição do financiamento empresarial na lei, mas estabeleceu um teto mais alto do ponto de vista do financiamento de pessoas físicas, de pessoas, eleitores e eleitoras, para os seus candidatos. A Câmara não, desdenhou o Senado, desdenhou o Poder Judiciário, desdenhou a da população, que mais de 75% é contra o financiamento empresarial de campanha. Ora, são os lobistas que dizem, são os grandes empresários que dizem. Eu separei 180 milhões, 200 milhões desse dinheiro da propina, desse dinheiro de superfaturamento, de serviço não feito, do dinheiro ilícito para contribuir nas campanhas eleitorais. E aí todos recebiam dinheiro. Dá-se da oposição à situação. Mas veja, aí comentando com colegas parlamentares essa angústia inexplicada, eles têm que explicar para a sociedade o porquê de tanta angústia com a proibição do financiamento empresarial de campanha. Eles diziam o seguinte, daí eu falava a respeito disso, senador Valdir. O Senado aprovou uma cota maior. Aí um parlamentar me disse o seguinte, mas pessoa física no Brasil, senadora Ana Amélia, pessoa física no Brasil não tem dinheiro. Foi o que o parlamentar comentou comigo. Aliás, alguns parlamentares. Não adianta, porque pessoas físicas no Brasil não têm dinheiro. Sabe por quê? Porque só quem paga imposto no Brasil são pessoas físicas. Então, o que as pessoas físicas, quando têm um pouquinho de dinheiro a mais, fazem? Elas criam empresas. Para quê? Empresas para administrar os seus bens e para deixar de pagar impostos ao governo federal. Vamos enfrentar esse debate. Eu disse, está aí um bom momento para a gente enfrentar esse debate. Quem sabe os parlamentares, sentindo na pele o problema que o governo, que o Estado brasileiro vive, o setor público, todos os dias, quem sabe a gente mude a lei. Quem sabe nós não mudemos a lei. E eu repito o que disseram parlamentares para mim. Não adianta manter só a possibilidade da contribuição de pessoas físicas para a campanha eleitoral. Porque no Brasil, nenhuma pessoa física tem dinheiro. Só quem tem dinheiro são pessoas jurídicas. Aí eu perguntei, e por que pessoas físicas não têm? Você sabe por que não tem. Vossa Excelência sabe por que não tem. Porque paga imposto. E eles não querem pagar imposto. Olha, eu tenho certeza, e deve ter muitos estudos, eu vou até pesquisar estudos sobre questões tributárias, mas que mostram que o gasto que as empresas têm na administração, planejamento tributário é algo assim, absolutamente inacreditável, absolutamente inacreditável. E algumas delas chegam a investir mais recursos em planejamento tributário, senadora Ana Amélia, do que em pagamento de pessoal, do que em pagamento. Tudo para quê? Para burlar. Agora, por que isso acontece? Vamos pegar o fio da meada inteiro. Isso acontece porque nós temos um sistema tributário complexo. E pior ainda, porque temos um sistema de administração tributária, pior ainda. Eu estou vendo isso lá na CPI do CARF, que, aliás, tem muita gente querendo desviar o foco da CPI. O foco da CPI são as grandes empresas. As grandes empresas que burlam o fisco brasileiro, que praticam a corrupção quando compram decisões, julgamentos no CARF somente para não pagar, senhor presidente. Nós temos casos lá de multas de quase mais de 200 milhões de reais e que foram pagas menos de 1 milhão, mas foi gasto com escritórios, com consultorias, mais de 50. Veja, então nós não vamos fugir do nosso
da nossa função principal, que é tentar descobrir todo esse modus operandi e esclarecer à população o que acontece para que a gente possa mudar a lei. Então, senhor presidente, era isso que eu queria dizer. Eu disse que não ia usar meu tempo, acabei que usei ele quase todo, mas não vou ultrapassar em respeito a Vossa Excelência. Muito obrigada, senhor presidente.